Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast, que hoje conta com a presença da ilustre personalidade do mercado imobiliário de luxo brasileiro, Sofia Martins. Sofia, muitíssimo obrigado pela presença, por você estar aqui. Acho que a gente tem muitos bate-papos, eu já te conheço há algum tempo, sim. Mas a minha audiência talvez não te conheça. Você é uma pessoa notória para o mercado imobiliário brasileiro, né? E eu sempre quis te trazer aqui para a gente poder conversar e fazer esse bate-papo maravilhoso. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Nossa, eu estou assim me sentindo muito feliz pelo convite e animadíssima para nossa conversa, porque, pessoal, vocês não têm ideia o quanto essa pessoa aqui construiu a minha imagem com um clique. Então, nós vamos conversar muito sobre isso. Vamos. E quanta contribuição bacana. Muito, muito obrigada pelo convite. E foi legal, porque a gente se conheceu exatamente nesse evento. Sim, Né? sim. Me ligou, disse, preciso fazer fotos amanhã. Você pode às 19? Uma agenda sua louca. Aí eu falei, não, vamos, né? A gente topa, vamos, Sim. vai dar certo. E aí eu preciso de uma foto que é pra capa do livro. E que eu não tenho ideia. Não sei se eu ponho uma flor, tô brincando. Assim, eu não tinha ideia nesse nível hard. Eu falei, assim. vai sair a foto, vem. Sim. Né? E saiu a foto, né? Saiu e o a livro foi foto. lançado semana passada. Sim. Né? Esse episódio é gravado, então já vai ter alguns dias aí, mas é muito legal poder participar de um evento. Eu falo que a fotografia, quando você fotografa alguém, você cruza a sua história de vida com a pessoa, para o fotógrafo, para mim. Sim. Porque eu faço parte de algo que você está construindo, da sua imagem. E é um livro, o primeiro livro, é seu primeiro livro. Sim. Best-seller já, viu, Sim. pessoal? Best-seller. Eu fui coautora, mas o primeiro é como um filho, né? Né? E Você assim, olha e participar desse momento é muito legal, né? Porque é um legado. Né? A história de ter um filho, plantar uma árvore e o livro. Isso daí é uma coisa que você constrói uma ideia e para mim surgiu de eu querer ajudar as pessoas. E até foi muito interessante, porque quando a editora falou assim para mim, olha, tudo ok, aprovamos o seu livro para nossa editora, porque tem todo um crivo. Sim. E só que eu preciso que você encaminhe agora a capa. E olha a minha questão. Eu fiz um livro e eu não tinha mandado a capa. E eu falei assim, olha, eu vou pensar numa arte, porque eu não sei se eu coloco um tabuleiro de xadrez, se eu coloco uma coisa assim mais para estratégia. E aí ela falou, vê, né, a capa é sua, você manda, a gente só vai fazer a aprovação. E aí foi quando eu falei assim, bom, eu vou tirar umas fotos, porque eu faço para fazer dentro, assim, do Sim. livro, né, a parte de dentro. Eu tinha, no intuito, pensado isso, porque olha como eu tive que quebrar a objeção. Eu falei assim, eu não vou expor assim, tipo, vai parecer assim, nossa, Sofia Aparecida da Silva, né? Já ficar ali na capa. E a gente tem muito isso. Tem. E aí eu falei assim, quando a gente chegou para a conversa, eu falei, gente, por onde começar, né? Preciso de uma foto, mas eu não sei nem bem se eu quero a capa. Aí você, não, tem que ser você, porque você fala muito com os olhos e tal. Eu falei, mas faço como? Sento, levanto, fico sento. Como? Pego o corpo, não pego o corpo? Fico em pé, não fico em pé? E você falou, eu lembro, até eu fiz um reels que eu coloquei exatamente, Sim, porque sim. eu não esqueço. Que é você colocou meu cabelo para dentro, falou, é isso aqui. Isso daqui mostra bem quem é você pensando num futuro, que você é cheio de sonho. E como uma foto pode falar tanto? Eu não tinha ideia. Né? Eu não tinha ideia. A imagem comunica demais. Como que é para você essa questão do posicionamento? Tem duas coisas que a gente fala. Uma é posicionamento de imagem e outra é o posicionamento no marketing. Elas se cruzam, mas o posicionamento de imagem é como você se porta, como você se relaciona com as pessoas, como você se veste. Uhum. Ninguém nasce pronto nisso. Não. Como foi essa trajetória de você falar, cara, eu vou investir porque eu quero mais, eu vou investir na minha pessoa? Olha, foi uma quebra, e é uma quebra constante para mim, tá? Porque a pessoa que ela olha e ela chega lá no meu Instagram, hoje eu bati 1 milhão de seguidores. Estamos hoje. assim, ó, pá! Por isso é muita energia aqui. Só que eu tô ali, uma média, já desde que o Instagram veio pro Brasil, uma média de 10 anos. E você não tem ideia de como eu sou uma pessoa introspectiva, porque as pessoas não acreditam. Você sabe que a gente já conversou muito sobre isso. Só que a gente desenvolve, né? A gente precisa olhar e falar assim, poxa, o mundo está caminhando para esse lado, o quanto eu tenho que mudar? E o quanto a gente tem que quebrar a objeção?
E eu era muito engraçado porque a minha foto do Instagram, por muitos anos, era o meu logo. O SM. Olha isso, galera. Não, assim. Olha, sabe, se você pode olhar pra mim e falar assim, meu Deus, a Sofia aparece no Stories, eu também vou conseguir. Porque eu era uma pessoa que até hoje eu gravo e eu não olho os meus stories de novo. De tão perfeccionista que eu sou, eu vou falar assim, poxa, eu não tô falando certo, aí volta. Aí eu vou acabar não fazendo. Então, aquela sou eu falo assim, é isso, e vambora. Não, né? Por isso tem essa praticidade. E a questão da construção, para mim, dessa imagem, ela foi muito importante por uma conversa de um amigo, que hoje ele não tá mais aqui, e ele falou assim para mim, Sofia, eu sou seu amigo de muito tempo. Se as pessoas conhecessem quem você é, você não sabe como você vai ajudar uma pessoa. Sim. E essa palavra dele me fez eu vencer muita questão que eu falava, não vou ficar aparecendo, né? Não vou ficar, sabe? Não sou essa pessoa. E ele falou assim, quebra isso, porque você vai ajudar. Aquela palavra me ajudou a começar aos poucos, e é uma evolução constante, né? O quanto eu tenho que evoluir ainda, meu Todo Deus. dia. E aí até que eu fui fazer o ensaio com você, quando eu li as fotos, assim, eu falei, nossa, ainda eu falei pra você, eu coloco que frase aqui pra não parecer, pra não ser arrogante, porque eu não sou uma pessoa assim, Não, eu sou uma realmente pessoa, não é. eu gosto da simplicidade, eu gosto E uma de foto dançar pode na deixar chuva, a pessoa arrogante, não pode. trazer a E eu comunicação de quem a falei pessoa isso é. sobre isso, né? E como você me ajudou nisso, porque o quanto o desconhecido nos trava. Sim. Então, você falou assim, não, fica tranquila. A gente vai colocar quem é você. Então, você saber se comunicar e você colocar quais são os seus medos. E o meu medo era as pessoas conhecerem uma pessoa que não sou eu. Então, eu falo, não é isso. Eu quero que você goste ou não goste de mim pelo que eu sou. Não pelo que você acha que eu sou. Sim. Então, tá justo. Gostou disso ou não gostou disso? Tá justo. Mas desde que eu consiga me comunicar. Eu vejo dois grandes medos nas pessoas para se comunicarem na rede social e de maneira geral, né? Serem mal interpretadas. Sim. E a crítica dos amigos. Que eu falo que os primeiros haters são os mais próximos. Sim. Como foi essa relação com você? A partir do momento em que a gente decide se comunicar, as pessoas à nossa volta, hoje isso é tudo muito mais natural. Mas quando você começou e quando eu também comecei, eu acho que todas as pessoas que não se comunicam na internet e vão se comunicar, talvez passem por isso. Como foi para você isso? Lidar com esse entorno que falava, será que é isso mesmo? Será que você quer? Será que você não quer? Uma quebra de objeção que no meu mercado ainda não é natural assim. O meu mercado ainda não é algo normal, padrão, não é. Seu mercado é um mar azul para se comunicar na Sim, internet. porque eu tenho você é uma alguns pioneira. amigos players nisso que começou a fazer isso na pandemia, mas ainda é um mercado um pouco fechado, porque ele tem um método e um mecanismo ainda muito arcaico. Então, eu tive que enfrentar muitas coisas. Primeiro, por ser um mercado com a predominância masculina. Então, quando você pensa um pouco diferente, e aí eu vou ali para a internet para responder pergunta de taxa de juros, para responder pergunta de por que comprar um apartamento, para responder perguntas de como é uma incorporação. E as pessoas não sabem a minha rotina, né? Sim. E ela não sabe o quanto que a gente trabalha, e aí vem as brincadeiras. É blogueira agora? Influencer agora? Não, mas... Quando você começou a se comunicar, você já era CEO? Já. Não, eu sou CEO, eu só estou me comunicando. Eu não sou blogueira, E influenciadora. foi Sabe de onde foi uma viradinha de chave? Eu li um livro que chama Social CEO, que fala sobre o posicionamento dos líderes na internet. Legal essa dica, hein? Esse livro, ele mostra que tem várias pesquisas que mostram que as pessoas, elas têm mais afinidade com quem elas veem na internet para querer trabalhar com você. Claro. Do que de um líder que não está lá. Claro. Então, fizeram várias pesquisas inconscientes sobre isso. E aí, isso com aquilo que o meu amigo falou de poder ajudar, com essa questão de posicionamento de liderança, eu falei assim, poxa, eu vou mudar. Porque antes de eu ser CEO, para eu caminhar na minha trajetória, eu estava presente na internet, mas eu não aparecia. Sim. Sabe aquela pessoa que grava uma obra, grava um decorado, mas vem não comprar se coloca comigo? na situação.
Não, as pessoas não viam a Sofia na rede Tem social. quantos anos que você trouxe a Sofia para a rede social? 5 Bastante anos. tempo. 5 anos. Bastante tempo. Mas aos pouquinhos. Eu trouxe a voz da Sofia, né? Não a Sofia. Depois, alguns stories com relance, tipo, bom dia, e virava e tal. Presencialmente, assim, fazer stories, lives, uns 3 anos e meio. Legal. Mas é uma trajetória, sabe? Olha como eu tive que quebrar isso. A gente Não fala foi muito aqui de simples. duas coisas. Uma é o propósito, né? Que quando você tem um propósito firme, você consegue fazer as coisas e vencer as objeções. Sim. Quando você teve o propósito de ajudar e comunicar, e você Sim. como líder, o papel do líder é facilitar, Sim. é ajudar. E como você, usando a rede social, você faz a sua mensagem chegar mais longe. Então, propósito bem definido é uma questão. E a outra questão é, tem que aprender a fazer. Sim. E não fica bom de um dia para o outro. Não. Não Nossa. fica bom. O meu ainda não tá bom, né? A gente vai evoluindo. Não, o seu é ótimo. Vai. Não, mas eu tô... Porque a gente sempre... Olha como é a nossa régua. A gente sempre quer melhorar. Sempre. Tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que as pessoas, mas eu vou fazer conteúdo e se não ficar bom e tal. E eu falo, gente, não tem amor a criativo. Faz o criativo, aperta o send e vai embora. E vamos. Porque o criativo em si, né, que é a peça, para que essa linguagem, né, o criativo é tudo o que você posta, o vídeo, a foto, stories, o reels, tudo pode ser um criativo. A duração dele é muito pequena. Sim. E eu vou te dizer por mim, hoje eu brinco muito com isso de forma jocosa, que eu falo, cara, não sou tão importante assim que as pessoas vão ficar parando a vida delas para ver se eu falei uma sílaba errada. Porque às vezes a gente se dá essa coisa de, o que as pessoas vão falar, vão pensar. E, na verdade, essa crítica que a gente faz é o medo de enfrentar. Sim. O medo de ir lá e fazer. Você pegar meus vídeos antigos... Nossa, se você pegar os meus... Eu fazia... eu trabalhei no mercado corporativo, né? Trabalhava em banco. E eu fazia apresentações e falava no microfone. E eu nunca precisei ensaiar, nem nada. Era uma coisa natural para mim. Agora, falar para bolinha redondinha, muito difícil. E eu fiz uma vez, fiz outra, aí mesmo processo que o seu. Bom dia, tirava uma foto, falava alguma coisa no trânsito e tal. Até começar e chegar um momento de falar assim, cara, vou começar a falar. Aí comecei junto com as clientes, tal, já tô com a fulana de tal aqui e tal, não sei o quê. E você vê, você fala muito bem, e olha como nós somos críticos com nós mesmos. E eu morria né? de medo de falar na internet. E sabe uma coisa? Um amigo uma vez disse pra mim, assim, o termômetro que você está no caminho certo são as críticas. Então, se a pessoa tá falando assim, nossa, tá blogueiro, nossa, você tá no caminho certo. Continua. Eu falo que quem não tem hater tá no caminho errado. Tá no caminho errado. Precisa. Você já tem hater, não? Tá fazendo uma coisa algo errado. Não incomodou ainda. Né? Porque as pessoas, elas não querem copiar você, elas querem simplesmente que você não faça, porque você fazer vai tirar elas da zona de conforto também. Cara, essa coisa da zona de conforto é muito legal, porque não que a zona de conforto é legal, mas o tema. A zona de conforto é isso que você falou. Se eu mudo, e aí por que eu falo que os haters iniciais são as pessoas próximas? Porque você sai da sua zona de conforto e você começa a ter projeção, começa a ter sucesso. E as pessoas próximas, se for muito próxima, ela vê o nível de esforço que você tem que fazer para aquilo, porque é um esforço. Muito. Se vencer a si mesmo, inicialmente. Sim. E depois, enfim, produzir conteúdo é uma coisa trabalhosa. Você tangibiliza aquilo para o possível, mas a pessoa vê que o caminho é foda e ela olha, cara, se eu quiser mudar minha vida, eu tenho que também fazer essa trajetória, mas eu tô com preguiça, então eu vou tentar derrubar esse pilar aqui, porque eu fico na minha zona de conforto. Sim, porque você olhar, né, você ouvir isso, principalmente para mim, que sou mulher no mercado que a predominância ela é mais masculina de muito tempo. E você falar assim, poxa, não, eu sei o que eu tô falando. Eu posso estar aqui com uma foto, mas eu sei do que é isso. Eu tenho conteúdo para isso. Você tem que ter coragem, né, para isso. E várias questões, eu até no meu livro eu falo assim, no início, eu agradeço, né, a Deus, minha família, a tudo, mas eu agradeço aos problemas, eu agradeço as situações difíceis, porque essas situações me fizeram, eu pego elas e eu transformo elas. Então, eu peguei, poxa, eu sou introspectiva. E eu falei assim, eu não posso
né? Eu tenho que vencer isso. Como que eu faço isso? Então, eu lembro que, assim, o primeiro ensaio que eu fui tirar foto, nossa, eu não gostei de foto nenhuma. Porque eu olhava e falava, mas pra que colocar eu, né, na rede social? Não há necessidade, né? Eu ficava assim, não precisa. Biscoitaria, né? Vão Não, falar que eu tô a biscoitando. pessoa que tá o quê? Maria da Aparecida agora, né? E aí, eu falei assim, não, mas me deu um estalo. O que me diferencia de qualquer concorrente meu sou eu. Somos únicos. Somos únicos. Nossa digital, o que a gente vai falar. Então, você que hoje está nos assistindo, está nos ouvindo, você é único. E por que ter essa vergonha, né, de mostrar quem é você? E aí não tem uma forma. Porque às vezes as Não. pessoas me mandam muitas mensagens assim, Sofia, dá a receita disso. Eu até brinco. Você quer que eu fale que são 2 ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo para isso? Não é. O que você gosta de fazer? O que você se sente não confortável, porque a gente nunca vai se sentir, mas o que você pode trabalhar que é um diferencial seu? Começa por aí. Depois você vai melhorando outras frentes, né? Então, tudo isso, assim, a gente tem que quebrar a objeção todos os dias. Aqui, ó. O tempo todo. A É com a experiência gente da mesmo. vida, ela é coletiva. Sim, O desenvolvimento é individual. é individual. Porque você coloca 2 pessoas no mesmo lugar, com a mesma trajetória, e elas vão para caminhos diferentes. Sim. Você vê isso dentro da mesma casa, irmãos. Irmãos são diferentes. Totalmente, nossa. Mas a criação foi basicamente a mesma. A mesma. Né? O ambiente foi o mesmo, às vezes a escola foi a mesma, mas a trajetória é diferente. Porque, no final, o individual, aquilo que é seu, quando você se apropria, e é muito legal isso que você trouxe, e você é uma apaixonada pelo que você faz, e isso é nítido. E eu falo para as pessoas, né, que se eu ganhasse na Mega Sena amanhã, eu ia continuar cumprindo a minha agenda no dia seguinte, Sim, porque eu não preciso mudar nada na minha vida hoje. sim. E eu sinto isso de você também, né? Você tem uma paixão por aquilo que você faz, por aquilo que você construiu e constrói a todo dia. E aí eu falo muito para as pessoas, cara, busca aquilo que você tem paixão. Hoje, por conta do digital, isso é mais fácil. Sim. Não existe mais... Eu sou de 77, tenho 46 anos hoje. Existia um roteiro na vida. Faz isso, vai para tal faculdade, faz tal curso, trabalha tantos anos numa empresa, ou vira empresário, ou não sei o quê. Tinha um roteiro. Não tem mais esse roteiro hoje. Hoje tudo é possível. Não tem Esses mesmo. dias eu estava vendo um caso de uma mulher que lançou um curso sobre girafas de enfeite para festas infantis. Gente, e ela fez dinheiro com aquilo. Sim. E ela vive de ensinar pessoas a fazer decorações caseiras de festa. Ela trabalha com a paixão Mas dela. olha que incrível. A gente tem uma ferramenta hoje que essa pessoa que ensinou, se hoje não fosse a internet, se hoje não fosse esses meios, a gente não teria acesso. E o quanto que as pessoas ainda... Ser feliz é mais possível. Sim. E o quanto... E eu tenho muitas pessoas na minha equipe que ainda engatinham nisso, porque ainda falam assim, não preciso estar ali. Às vezes eu ainda falo assim, olha, coloca isso daqui, faz assim, porque eu faço mentoria para o meu time, né? E aí falar, mas Sofia, não, isso aqui não precisa, isso aqui não sei o quê. E aí você ainda olha como é uma questão de quebra. E o quanto a gente precisa olhar e falar assim, poxa, se tem 130, se eu não me engano, são 130 milhões de brasileiros no Instagram. Por que você não se posiciona lá para se comunicar com eles? Como que você vai conseguir alcançá-los? Cara, não tem alcance melhor do que esse. Não tem. Uma coisa que eu acho ponto. também, as pessoas no Brasil tinham, e em alguma situação ainda tem, um preconceito com a coisa de ser vendedor. Total. Né? Eu nasci vendedor, vou morrer vendedor. Certo? E o meu livro fala sobre isso, né? Porque, na verdade, a profissão de milhões, por eu trabalhar no mercado imobiliário, as pessoas esperavam um livro imobiliário. Mas não, a profissão de milhões é você ser um vendedor. As pessoas estão todo o tempo precisando comprar algo, mas elas não querem que vendam para ela porque os vendedores trazem experiências ruins. Então, se você sabe vender... E outra, as pessoas elas compram não necessariamente o melhor produto, mas com a melhor pessoa, com o melhor vendedor. Com o melhor vendedor. Por isso que é muito importante, voltando à sua pergunta, você trabalhar a sua imagem.
Sim. Você trabalhar quem é você mesmo, né? De ser genuíno nisso, para mostrar que você quer resolver a dor daquela pessoa, o problema daquela pessoa. Eu até falo, você tem que ser solucionador de problema. E você, com certeza, fazendo isso constantemente, você vai ver que você vai ter esses milhões na sua conta. Seja o seu segmento qual for. Não adianta você ser um médico sem ser vendedor. Quem que foi o maior vendedor da Apple? Steve Jobs. Não adianta. São os líderes Não e adianta. os profissionais hoje que se posicionam para vender. E eu ainda ouço hoje, não preciso me vender. Bom, não, tem. Porque é uma objeção com relação à autoimagem, é uma objeção com relação ao meio onde convive. Agora, eu falo que nos próximos anos, os profissionais, principalmente profissionais liberais, que não se comunicarem bem, eles vão ficar muito à margem do processo. E aí, quando a gente fala que quem vende não é o melhor profissional, é o melhor vendedor, isso dá espaço para mais experiência de venda também. Sim. Porque você pode, sim, comprar de um vendedor que não te entrega, que não é ético. Só que eu falo que esses caras não perduram no longo prazo, porque a própria internet derruba. Não tem como. A questão de você ser um profissional que gera uma experiência positiva, porque a questão é, você quer, a pessoa ela quer se sentir única e especial. Faz seu cliente se sentir dessa forma. Pronto. É isso. É isso. Não tem muita parnafernalha, sabe? Que eu falo assim, não. Faz o básico bem feito. Faz o básico bem feito. Faça o básico bem feito. Você vai ver o quão longe você vai. Porque como você faz o seu cliente se sentir, faz toda a diferença. A experiência. Sim. E a venda não deixa de ser uma prestação de serviço. Total. E eu falo que prestação de serviço não dá para voltar na esteira. Não dá. Comprou um celular, veio estragado, eu vou ficar bravo, vou na Apple, a Apple vai me dar outro, tá tudo certo. Mas não vai voltar. Fiquei bravo, mas contei que fui na Apple. Sim. E que eles me deram outro, e tá tudo bem, agora eu estou feliz. Sim. Mas um mau atendimento, raramente eu tenho uma experiência muito legal com a Dani, a gente foi num restaurante e a comida lá não estava boa. Tava cru e o risoto tava cru. E aí o cara veio à mesa e falou, eu vou te dar aqui um voucher para você voltar. Vou te dar sobremesa e um voucher para você voltar. A gente voltou. E a comida tava ótima. Aí eu falei para ele, a gente voltou e tal. Ele falou, vocês tiveram problema com o prato? Voltaram? Que bom. Toma outro voucher. Olha. E eu voltei de novo. Porque você não esperava. E aí depois a gente voltou nesse restaurante de novo e a gente e foi uma experiência que ele conseguiu recuperar. Cara, primeiro, de uma singularidade de atendimento e resolução de problema altíssima, mas raríssimo você ter uma segunda oportunidade com o cliente que você não atendeu bem. Se a coisa escorregou, você tem que pensar rápido, porque pode acontecer. Né? Pode. E principalmente o nosso negócio são pessoas sempre. Tudo envolve pessoas. E eu tava, você falando isso de experiência, é a mesma questão. Eu pedi um iFood, uma comida japonesa, e aí quando chegou, tarde da noite, estava no escritório, veio assim uma sobremesa, escrito assim, olha, como você pediu muito tarde, eu tô mandando um doce para alegrar a sua noite que você deve estar trabalhando. Acabou. Gente, sério, era uma goiabada com uma Nutella em cima, zero custo quase para eles, era uma comida japonesa. Eu olhei aquilo, eu pedi de novo, eu ainda fiz 3 posts. Eu ia te perguntar isso, você postou? Postei. É isso. E nem me pediram. E ainda eu falei, imagina, no iFood, eu falei assim, oi, tudo bem? Muito obrigada. Meu Instagram é esse aqui, eu vou fazer um post porque realmente você agradou minha noite. E foi genuíno. Ele não fez para você postar, não você fez. postou. Não isso, sabia com nem quem você era. Dá retorno pro restaurante. Sim, porque o meu nome no iFood não é meu nome que eu tô na rede social, ainda tem essa, né? Sim. Então eu falei assim, poxa, que bacana. Quando você não espera, quando você faz algo que a pessoa não está esperando, por exemplo, eu fiz minhas boxes dos livros, né, que eu mandei para os meus amigos. A primeira coisa que a pessoa... Claro, a capa da foto é sua, você foi o primeiro. Gente, é do nível de customização, você não está entendendo. O box tem minhas iniciais. É, tipo assim, realmente feito para o convidado. Sim. Tanto que eu fui no lançamento com o box embaixo do braço. E você vê, olha como é importante uma dica vendedora. A questão... O livro é especial, etc e tal. Mas o que eu pensei... Poxa, eu quero que as pessoas vejam que eu quero que elas estejam lá. Mesmo escolhendo uma data super delicada antes do feriado.
super delicado, porque era a minha agenda, né? E quando eu tive a ideia de personalizar, a pessoa, ela sempre, quando ela olha o nome dela, ela vê que você não fez a roda, a grosso modo, uma lista de Exatamente. transmissão, aquela coisa que você põe todo mundo como todo mundo. Não, você é especial. Então, você vai pegar aquela caixa, você vai colocar penduricalho dentro, porque você não joga fora, tem seu nome. Sim. Eu poderia ter feito todas com meu nome fora, mas eu falei, não, cada convidado tem que ver assim, que eu parei, eu olhei a inicial dele, é para ele. Não, e é lindíssimo. É para ele. Lindíssimo. E a profissional que me atende, que presta serviço para mim, ela falou assim: tem que ser no nível Sofia. Eu tinha certeza que você ia me dar muito trabalho, porque ela teve que fazer os cortes, as letras. Eu falei, Sim. então, faz bem antes, porque eu preciso disso realmente dessa forma. E eu falo que, na verdade, as pessoas entendem, às vezes, experiência de luxo como algo grandioso. E eu digo que a experiência de luxo é algo significativo. Sim, que toca. Porque se você, para quem transita em ambientes de luxo, pessoas muito ricas têm tudo. Sim, O que você vai dar de presente para uma coisa rica? Uma pessoa muito rica. é dificílimo. Então, as pessoas muito ricas, entre elas, trocam mimos de Sim. gentilezas e de coisas significantes. Sim, Por exemplo, cartas escritas à mão, cartões, porque tem um tempo envolvido. E sim. uma pessoa Um muito rica, sentimento envolvido. o tempo dela, o sentimento dela, a intencionalidade daquilo. Sim, Tanto que lá a gente não trabalha, muitas pessoas falam, pô, vocês atendem um número elevadíssimo de pessoas, e por que você não faz um funil 100% digital? Eu falo, porque o meu não, cliente precisa falar com o ser humano. sim. Eu vendo um produto Uhum. de luxo. Fotografia Isso é um faz muita produto de diferença. luxo. Porque se eu não conseguisse no dia que eu precisava falar com você, talvez a gente não estaria tendo essa conversa agora. Sem dúvida nenhuma. E eu sei que a sua agenda é super complicada. Eu sei, porque a gente é empresário. Sim. E eu falei assim, poxa, amanhã eu consigo tarde, esse horário. Eu preciso muito, porque eu falei assim, nossa, eu preciso fazer isso e entregar. E essa diferença, como você faz outra pessoa se sentir, você parar e falar, olha, minha agenda realmente está muito cheia, eu até acho que para 40 dias, mas eu vou abrir, você consegue esse horário? Eu falei, consigo. Isso faz E eu você se botei, tipo, sentir foi especial. 8h30 da noite, uma coisa assim, Sim, né? isso faz você se sentir especial por uma coisa que era muito importante para mim, que eu tinha que resolver, sabe? Sim, sim. Aquela forma como eu me senti é a forma como muda toda a experiência. É o Com simples. certeza, com certeza. Né? Por exemplo, quando eu vou dar um presente para um amigo especial, ele gosta muito de vinho. Até tem um amigo que gosta muito de vinho. Todo ano eu falo para ele, tá ficando cada vez mais difícil. E eu faço questão de escolher uma safra cada vez mais difícil do ano que ele nasceu, com uma colheita do mês dele para estar na garrafa, porque ele gosta muito. Entende? Isso não é diferente. Não é simplesmente fui você na vai adega lá, e comprei. não, tem intencionalidade. Intencionalidade. Né? Então, se você torna a pessoa única, né, você fazer esse convite que é único, a pessoa ela vai ver, poxa, que legal. Gente, eu tava lá no lançamento do livro, gente, uma fila quilométrica. Hoje a Adriana na live, Sofia, eu não consegui pegar o autógrafo. E a minha assessora de imprensa chegava em mim e falava, Sofia, pelo amor de Deus, escreve assim com carinho. Eu falei, não, porque eu não sou essa pessoa. Exato. Eu tratava Cada todo mundo com pessoa uma é uma delicadeza, pessoa. com uma Eu tive pessoas de tal. Salvador, do Rio Grande do Sul. Eu falei, se der 10 horas não acabar, eu fecho o restaurante aqui embaixo e eu termino lá. Exato. Mas jamais eu vou tratar com toda... Eu falei, isso não é o que eu acredito. Isso Sim. vai totalmente contra o que eu tô fazendo, Sim. entendeu? E aí tem fotos assim que a minha assessora falou, você é muito, né? Você é muito autêntica mesmo. Eu falei, mesmo. É verdade, tem que ser. Porque, Ponto. na verdade, o que vende... A mentira vende. Mas a verdade vende com um brilho diferente. Total. Eu não vou dar nomes de cantores porque eu falo que na música isso é muito evidente. Por que cantora A é mais famosa que cantora B? Porque cantora B vende uma verdade mais nítida do que a outra. Sim. E isso fica impactante. Isso a longo prazo. Isso vai na vida. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala-se muito, e eu tenho uma visão sobre isso, e você trabalha realmente no mercado de alto luxo. Sim. Não é? Porque você transaciona produtos de valores muito caros. Né? E existe um mito, e hoje a gente vê muito isso na internet, depois a gente fala um pouco
da imagem com relação a isso, mas as pessoas... eu quero vender para o... Eu ouço isso muito. Eu quero vender, me posicionar para o cliente premium. Tá? Primeiro que tem uma coisa que o cliente premium é 0,001% da população. Às vezes, é mais fácil você se posicionar para um cliente que está aqui. Sim. E você rampa e cresce junto na sua trajetória, você ganha musculatura. E ele, às vezes, te indica para essa pessoa, porque é o nicho que ele transita. Exatamente. Né? Então, eu tô vendo todo mundo dar tiro pro alto e Nossa, esquecendo... completamente errado. E No meu esquecendo ponto de aqui. vista, tá? Eu também. Meu ponto de vista, tanto que eu criei o programa Luxury Trends. Por quê? E todo mundo, né? Cara, se foi me entrevistar, nossa, Sofia criou um programa gratuito para altíssimo luxo. E eu falei, então, não é isso. Se você não quiser me entrevistar, tudo bem, mas não é isso. É o quê? Eu falei, é o atendimento de alto luxo em todos os meus segmentos e linhas. Porque Sim. o cliente, para mim, que eu tenho uma linha de compacto, eu tenho que falar para o profissional que ele tem que ser tratado de forma única como o meu cliente, né, do topo da pirâmide ali do meu projeto. Não existe essa distinção. Então, ele tem que saber. E quando a pessoa ela quer atirar, por exemplo, hoje eu estava pegando a lista atualizada dos milionários e bilionários das 10 principais cidades. E aí você pega, primeiro vem Nova York, depois vem Tóquio, né? A cidade que tem mais bilionário é São Francisco, mas milionário é Nova York. Como que você quer pegar somente essas pessoas? Não tem como. Não tem. Agora, às vezes você está andando com ela na rua e você nem sabe, você está no metrô e você nem sabe. Agora, essas pessoas, elas vão olhar a sua simplicidade de atendimento e a sua verdade. Então, se preocupa em ser de verdade. Eu falo exatamente isso. Porque, não olha, adianta isso daí você... não há curso, não há coach. Tem muita gente hoje, eu brinco, né, na minha área, engenheiro de obra pronta, sabe? O prédio está pronto, está tudo pronto, você vai lá adaptar, mas você não fez nada. Tem uma frase em inglês que chama fake until you make. É isso. O que você acha disso? Tem gente que usa isso como estratégia e, assim, eu vejo pessoas que usam isso como estratégia e elas ganham uma certa projeção, mas elas são corredoras. E aí elas também vêm com gana, elas fazem essa estratégia, mas vêm com gana e aí lá na frente se encontra. Sim. Esse é o caso que dá certo. Sim. Agora, só fake, não dá. sem make, não dá. A gente estava dá. Conversando sobre vou falar aqui porque ele já falou isso em milhões de podcasts, Sim. o Felipe Tito, que ele fala Sim. que comprou um carro que ele não tinha dinheiro para ter. Mas que ele comprou o carro porque ele sabia que quando ele chegasse no cliente, ele ia conseguir buscar um business maior. Okay. Fake until you make. Sim. Mas é um cara Sim. batalhador. Sim. O que você acha disso? Você acha, porque eu vejo muito isso hoje. As pessoas querendo falsetear uma imagem para atingir um nicho e eu falo, não vai dar certo. Porque você não está vendendo a verdade. O que você está agregando no teu atendimento como um todo? E aí, daí veio a ideia da gente ter agência, que a gente tem uma agência hoje. Sim. Porque a gente vê a foto bonita e a pessoa não tem a Não estratégia que liga. Porque a foto, é a comunicação, é o vídeo. E tudo isso desemboca para você atrair o cliente. Como você quer conversar. Para, na hora real, ele entrar no teu estabelecimento. Sim. Como que ele vai ser recebido? Isso é muito Como importante. você vai tratar ele? Isso é tudo. Porque senão, todo esse esforço que você fez... E corrigindo aqui, até abri aqui, né? A virginiana que habita em mim. Ó. Sim. Ó, primeiro, Nova York, ó. Número de milionários, 340 mil. 340 mil. Número de bilionários, 58. Aí vem Tóquio, Baía de São Francisco, que são 63 bilionários e 285 mil milionários. Aí tem aqui o top 10, eu estava até atualizando isso, porque eu sempre Brasil olho... tá na lista? Do top 10, não. Ele tá na lista, mas ele entra 65º. Que é bem razoável. É razoável, é razoável. Bem razoável. Porque aqui são os milionários, né? A quantidade de milionários e tem a quantidade de bilionários em dólar. Né? Então, essa listagem aqui em dólar, que é a Forbes americana, ela é uma contagem mais alta. Sim. Né? Agora, o ponto que você colocou da sua agência, ela é fundamental, porque não adianta eu pegar uma foto e soltar ela lá no meio de uma festa que eu fui ontem, que eu não me comunico com nada. Sim. Eu estou me comunicando com quem? E voltando, o que eu acho sobre ter esse posicionamento, né,
de ostentação para falar com esse público, aí você precisa entender qual o público você quer conversar. Eu acho muito legal porque você transita, Eu transito em vende muitos pro alto públicos. luxo, mas você não tem um conteúdo de ostentação. Não. Eu Cara, tomo muito isso cuidado com relação a isso. A coisa que eu acho mais legal. Sabe, assim, e é difícil para as pessoas que vêm de fora, porque elas vêm falar para mim, pô, Sofia, não, você pode comprar esse carro XPTO, imagina você saindo do carro, não sei o que. Eu falei, eu trabalho o conteúdo porque isso não é replicável. Um carro você pode ganhar dinheiro e comprar, mas é o que eu penso, a estratégia do que eu tenho e do que eu quero fazer, isso não dá para copiar, Não, porque tá aqui. exato. Então, é isso que eu quero mostrar. Então, você, por exemplo, quer aprender algo, eu quero que a pessoa ela entenda que ela é única mesmo. E que eu não preciso ter o respeito de alguém pelo número de zero que eu tenho na minha conta. É uma consequência. Sim. É claro que a pessoa vai ver uma questão próspera, etc., mas isso é uma consequência. Ela primeiro tem que olhar e falar, poxa, eu passei isso de dificuldade aqui, como que eu reagi? Porque eu quero me comunicar com ela. Porque é muito fácil chegar para você com um carro de tanto, e às vezes a pessoa pegou um ônibus lotado e ela olha e ela me vê tão distante. Então, para mim, eu quero me comunicar e falar assim, dá para você chegar lá. Eu posso comprar o carro que eu quiser? Eu posso comprar o carro que eu quiser. Mas tem um caminho, você vai conseguir chegar lá. E às vezes, eu tenho um time muito grande. E às vezes a pessoa ela pode... Eu tenho uma preocupação de como eu me comunico, porque eu transito em muito público. Então, Sim. eu tenho acionistas, eu tenho a empresa, né? Eu tenho o meu cliente final, eu tenho o meu cliente que trabalha comigo, eu tenho fornecedor, eu tenho obra, eu tenho tanta gente. E como que eu me comunico com tantas pessoas sem que elas não fiquem distantes de achar que é tão longe chegar ali? Não é. E isso eu tenho uma verdade comigo. Não é. Porque se você acredita que você pode e se você acredita que você não pode, você vai estar certo. Então, escolha decidir que você pode. E é isso que eu quero falar para ela. Mais do que o carro que eu ando. Mais do que, sabe? Isso para mim é muito importante. Eu vendo muito a questão, né? Compre um Mitre, né? More nisso. Acredite no sonho. Acredite que a gente trabalha com isso. Muito mais do que a ostentação de outras coisas. Sim. Começa com o merecimento. Você quer aquilo ali? Para mim, você tem que ter esse merecimento. Porque eu tenho muitos amigos no mercado, nossa, que era o sonho ter X carro, tal coisa. Mas, pô, aquilo ali para você é um merecimento? Então tenha. Eu falo Tem que isso ter uma também. verdade, sabe? Não porque alguém comprou ou porque eu quero mostrar para alguém. É legal você ter uma comunicação e você estar no clube, né? Digamos assim, a pessoa vê que ela está Estar no negociando jet por set. igual. Ok. Né? É importante Isso é isso. muito importante você estar no meio. Por exemplo, na academia que eu treino, obviamente eu tenho um outro nicho de pessoas que treinam ali. Né? É diferente. Sim. Isso é importante Sim. para network, isso é Pra importante você para tá você se naquele posicionar. ambiente. Mas entenda, tudo tem um limite para você saber o porquê você está fazendo. Eu Né? falo da intencionalidade. Sim. E as Eu pessoas... não tô lá treinando falando assim, compra apartamento comigo. Você entendeu? Não tem Acho que não. sentido. Mas você é a Sofia. Sim, as pessoas Lá, sabem. treinando. Sim. E as pessoas sabem o que você Sabem. faz. Sim, E quando elas precisarem de um imóvel de luxo, elas vão ligar pra você. sim. E é isso que acontece. É isso. Então, quando a gente fala para as pessoas que o eu conteúdo... tive amigos que eu treino que foram no lançamento. Muito Olha que legal legal. isso. Muito legal. Porque assim... Cirurgiões, dentistas. Eu até brinco que eu sou a bodybuild, sabe? Eu falo, chegou a bodybuild. Aí começa os pesos, eu falo pros personal, acabou, era só uma brincadeira, vamos ter empatia com quem tá começando a treinar agora. Corta metade desse peso aí, amigo. Vai Fala, não devagar. quero deixar a pessoa que tá começando hoje se sentir desconfortável, então vamos lá, pegar me outro motiva, peso. Me motiva. Então, assim, como é importante, né? Não, e eu falo muitas pessoas, ai, mas é muito difícil criar conteúdo. Mas você é o conteúdo. Sim, sim. Você é o produto. E eu tenho falado isso em todos os lugares que eu vou. Sim. Somos, depois da rede social, viramos produtos. Sim. Coloque alma nesse produto. Porque o universo de possibilidades que a rede social proporciona, cara, não quero, tá tudo bem, ninguém Sim. tem que querer. A gente é vendedor nato. Sim. A gente tem essa coisa de expansão. A gente é
dopaminérgico. Sim, não, assim, o pessoal brinca comigo e fala assim, cuidado que a Sofia chegou. Meu Deus, ela vai convencer. Tipo, se eu quero assistir um filme, se eu quero... Coisas disso, sabe? Eu dou risada, porque é verdade. E é verdade. A gente é dopaminérgico. O Sim. vendedor é dopaminérgico, né? Sim. Então, não é ocitocina. Não. É dopamina. Sim. A gente gosta da conquista, de vencer, e a gente é expansionista. Isso é tão importante, né? E aí, óbvio, tem gente que não se identifica com isso, tá tudo certo. Mas para quem tem esse desejo, que quer mais, que quer algo mais, a rede social é hoje a grande ferramenta Total. de transformação Total. na vida de qualquer pessoa. Com certeza. Então, você falou que você começou a se comunicar mesmo nos últimos 3 anos. Sim, E aí eu pra te pergunto, aparecer, sim. mudou a tua rede de relacionamento, mudou o teu financeiro, mudou a tua projeção, mudou a quantidade de vendas que você faz, mudou a sua satisfação? Sim, totalmente. Porque projeta. Porque o meu propósito com a minha rede social é mostrar que a minha empresa tem uma alma e essa alma sou eu. Sim. Então, a pessoa vai conhecer a minha empresa por mim. Então, hoje, o meu meio de branding disso, ele é muito mais amplo, né? Ele agrega muito valor da pessoa olhar ali e falar, poxa, eu quero trabalhar com ela, né? Esse é o ponto. Poxa, eu quero aprender. Porque eu não vendo mentoria. A pessoa, ela quer uma reunião comigo, ela tem que trabalhar para mim, ela tem que trabalhar comigo. Sim. Então, isso é muito bacana, porque não é uma coisa forçada. É uma coisa que você conquista com o tempo. Tem pessoas que foram no meu lançamento, que me seguem há 4, 5 anos, que eu não conhecia, e que foi do Rio de Janeiro. Eu olhei e falei, poxa, você viu mesmo, sabe? Que bacana. Ela, olha... É muito legal isso. Quando você vê o posicionamento disso, do que você impacta na vida das pessoas, você não tem ideia. E o quanto isso é importante. E às vezes, e aí eu me comunico há mais ou menos o mesmo tempo que você, mas você já está bem na minha frente, né? E é sempre você é uma pessoa inspiracional, né? Então, eu gosto de pessoas inspiracionais porque elas... É isso, você ajuda as pessoas. Sim. Então, eu olho e falo, pô, legal. Vai, segue o fluxo. E não sei se você passa por isso, mas em algum momento a gente chega num local em que a gente ainda não dimensionou. Sim. Que é a pessoa me ligar da Colômbia e falar que quer vir fazer foto comigo e vir. Da Colômbia? Da Colômbia. Que é uma médica de Belém falar, eu quero vir fazer foto com você. Uma pessoa do Mato Grosso quer vir fazer foto com você. Isso é possível por conta da rede social. Sim. E se você não estivesse lá? E as pessoas falarem, cara, putz, eu queria muito vir fazer... Tem fotógrafo lá nesses lugares. Sim. Mas eu queria fazer com você. Eu falo que você entende que a sua comunicação está tendo abrangência quando você vai a algum lugar e a pessoa te chama pelo seu nome. Sim. E você ficou espantada quando isso aconteceu com você? Fiquei. Eu fiquei muito espantada, porque o que aconteceu? Eu fui chupar um sorvete e eu ia fazer uma reunião. E aí eu chamei a minha coordenadora, eu falei, vamos comigo e tal, porque na frente eu tava querendo provar esse sorvete, porque eu amo sorvete. E aí, em todo lugar, todos os países, eu falei, e eu não provei ainda. Eu sou uma sommelier internacional de sorvete. Eu provei esse sorvete no Líbano, mas não tinha provado aqui no Brasil. E eu falei assim, preciso ir nessa sorveteria. Provei no Líbano, não provei aqui, brincadeira. Fala sério, né? Vou lá. E aí ela, não, vamos, uma fila. Sério, dava a volta, assim, acho que tinha umas 80 pessoas na minha frente. Aí eu falei, eu fico na fila de pegar e esse fica na fila de pagar. Daí meu cartão assim pra ela, porque aí enquanto eu pago eu já vou andando aqui, porque é muito cheio. E aí ela tava na fila, quando ela olhou, aí o dono olhou e falou, aquela ali é a Sofia? Aí ela falou, é minha chefe, é a Sofia Martins, é a Sofia Damitri. Aí ele, meu Deus, foi lá, me tirou da fila. E as pessoas olhavam assim, e eu olhava, eu falei, é sério isso? Tipo, sou eu? Né? Tipo, não, ele deve estar confundindo com alguma Sofia, né? Dele, eu te sigo! Nossa! Eu falei assim, sério? Aí todo mundo olhando, eu tava de óculos escuro. E as pessoas meio que olhavam, meio assim, quem que é ela, né? Sabe aquelas... Eu falei, nem eu sei, meu amigo, mas não sei, ele me conhece, tô aqui, momento de celebridade. Sério. Aí a gente riu tanto que eu falei assim, sério? Daí eu falei, nossa, eu vou fazer um post, muito obrigada, né?
Falei, é a primeira vez que estou vindo aqui, já fui no Líbano, mas aqui é a primeira vez. Ele, não, faço questão, não, você não vai pagar, nossa, você tá aqui. Aí eu fiz o stories assim com ele, falei, nossa, muito obrigada, né? E aí a minha coordenadora falou, nossa, Bárbara, gente, que chique, eu me senti celebridade, né? Tipo, eu falei, gente, eu não sabia, olha uma proporção disso. E o mais legal é que É muito é doido. nichado a rede social. Sim, Então, antigamente você tinha a pessoa da televisão que todo mundo conhecia. sim. E hoje você tem 1 milhão de seguidores. 1 milhão de pessoas deram follow pra você Sim. ali, seguiram. E o Instagram não entrega pra todo mundo, mas entrega pra uma parte grande de pessoas Sim. e tal. E então, assim, é isso. Um te conhece, o outro não. E aí fica, quem é tal pessoa? Quem é? Né? Aí eu peguei o sorvete, daí veio um casal e falou assim, moça, você é alguma Big Brother? Aí eu falei assim, não. Ele, sei o quê? Eu falei, eu sou empresária. Você me dá um autógrafo? Ele é do quê? Deu do ramo imobiliário. Eu falei assim, eu trabalho com construção e eu cuido de uma empresa que vende isso daqui, que da onde eu sou sócia dele. Nossa, que legal, tal. Aí eu falei, gente, assim, nunca ia imaginar. E tanto quando ele falou, eu falei assim, não é essa Sofia, deve ser outra Sofia. Ele deve estar confundido, porque eu tava de óculos escuros, cabelo preso. Falei, não deve ser eu. E era eu. Eu falei, gente, era eu. Você Não, vai contar essa história de sorvete pra todo mundo. Não, eu tive 2 situações que foram muito curiosas. Uma, eu tava saindo de um almoço, restaurante do bairro e tal, e tava eu e um amigo. Aí uma moça passou na rua e falou, meu sonho é ser fotografada por você. Nossa. E eu fiquei meio catatônico, assim, na hora, sabe? Aí meu amigo falou Não dá assim, essa sensação, sou eu mesmo? Não dá? ela tá falando com você. Eu falei, comigo? Não é com Você é o você? fotógrafo. Aí ele falou, você é fotógrafo, cara. Aí eu falei, oi, tal. Que a gente fica meio assim, E, cara, né? Tipo, você fica meio ali. E outra situação, eu tava lá na rua, o cara veio e falou, pô, adorei aquele vídeo que você falou de não sei o quê, tal, não sei o quê. Ah, não, obrigado e tal, não sei o quê. E é Olha que engraçado legal. porque como não é uma coisa como a televisão, que todo mundo te conhece, é uma fama singular. sim. E que você não fica tão envaidecido, você fica muito mais surpreso É, surpreso. Eu fiquei do surpresa que... total. Eu queria te perguntar isso porque eu sabia que isso já tinha acontecido com você. Surpresa total. Que eu falei, gente... Porque, assim, é um empresário grande. É uma Sim, companhia grande sim. de onde eu tava. Sim. Porque coisa assim, corriqueira, é ok, Sim, né? Porque a pessoa sim. segue, aí seguiu alguém, principalmente no meu nicho, né? Eu tava... Outro ponto também, eu treino, né? E aí, esse meu amigo, ele chegou e falou assim, nossa, ele é cirurgião dentista na Doc Lobo. Tem um consultório lá. Ele falou, Sofia, eu não sabia que você era famosa. Eu falei, não, mas eu não sou famosa, né? E aí, tava treinando, né? Aí ele, foi ontem uma pessoa no meu consultório, e aí eu fui pegar um vídeo que eu tinha te mandado no meu Instagram, aquele vídeo de piada, né? Aí eu fui abrir, aí ele olhou e falou, essa é a Sofia? Daí ele, eu treino com ela é minha amiga. Daí ele, não, a Sofia Martins? Aí ele foi me contar, nossa, eu sou fã dessa mulher. Eu falei assim, sério, Cleber, você tá falando sério dele? E ele contou, tava o carnal. Eu falei, gente, tô me sentindo celebridade hoje. Querem um autógrafo? Por favor. E por você favor. deu centenas de autógrafos esses dias que eu vi. Não, e assim, a gente super riu. Eu falei, gente, você não tem ideia. Aí eu falei, sério que a pessoa falou isso? Falou, nossa, é fã, te segue, não sei o quê, e você não sabe, né? Isso Você é muito olha, legal. imagina, eu numa academia Sim. de uma pessoa, um dentista, cirurgião, fazendo cirurgia de alguém que viu no negócio, que me segue há anos. É a Falei, dinâmica da rede social que que dinâmica. exponencializa tudo, né, Tudo. cara? Me fala do livro, porque o livro tem uma questão específica, você já me falou, né, da profissão de milhões. Eu sempre conto antes, né? Sem Mas, roteiro. não, mas é maravilhoso. E esse livro tem um projeto social envolvido nele, né? Conta pra gente Sim. um pouquinho disso, que eu achei muito legal isso daí. Bom, acho que uma coisa bem importante é o meu propósito e objetivo não é virar e viver do que eu escrevo e nem nada disso. Eu escrevo no meu blog nesse blog meu atual há bastante tempo, mas eu tenho esse hábito desde os meus 20 anos. De escrever, principalmente quando eu tenho insônia, eu tenho síndrome do pensamento Você acelerado. tinha diário, Sofia? Diário, Quando você era mais não, nova, você não mas pegava nova- lá, hoje ele me deu um babalu e botava no seu Não, diário. mas eu sempre escrevi. Eu sempre escrevi sensações. Cara, isso é muito legal. É Sempre expressão, escrevi. né? É expressão. Sempre. Tipo,
hoje eu sou grata pelo dia por causa disso. Eu sempre tive esse hábito. Isso é muito legal. Alguém te ensinou isso ou você desenvolveu isso sozinho? Eu desenvolvi porque eu tenho síndrome do pensamento acelerado, então eu sou muito acelerada. E lendo, um médico falou assim, de uma entrevista, falou, olha, você que é uma pessoa muito acelerada, organiza seus pensamentos no papel. E se você olhar, eu tenho muito caderno e muito papel. Por mais que eu coloque... Já viu lá do lado da minha mesa a quantidade de caderno? E eu coloco tudo no computador, você vai lá, eu sou uma pessoa... Mas quando pergunta Viu, aplicativo, planilhas? não sei o quê, eu coloco... Planilha. Pra mim é muito importante, pra eu enxergar Eu faço aquilo ali. tudo isso que você está me falando. Eu Por isso que eu gosto te muito. perguntei. E eu, quando eu comecei a escrever, de várias coisas, aí quando eu era no mercado financeiro de finanças, eu sempre escrevi muito. E aí eu falei assim, poxa, eu não quero... não é meu business, né? Eu tenho um business muito importante e que eu amo e que é o case para mim do que eu faço. Não é escrever livros, ser escritora best-seller de grandes fortunas igual grandes seriados, né, que tem de livro. Não é meu interesse. Realmente é de ajudar e eu conseguir conciliar uma coisa que eu já faço para otimizar, me sentir produtiva e ajudar alguém. Sim. Então eu falei, bom, vou fazer esse projeto e tudo que tiver de lucro eu vou reverter. E aí, as pessoas que querem tirar TTI, eu faço... TTI é a certificação, é a certificação para ser corretor de imóveis. ser corretor de imóveis. O Ela é curso nacional técnico, é ou nacional. é local? Nacional. O curso técnico de transação imobiliária. Para você conseguir tirar o CRES, você tem que fazer esse técnico, que dura 6 meses, para você pagar a taxa de inscrição do CRES e tirar o CRES. E como que vocês estão selecionando as pessoas para quem vai ser doado? Eu faço uma triagem, até porque, gente, aí eu vou falar um negócio. Para ter lucro livro, é muito engraçado, porque eu já fiz investimento, porque eu fiz muito livro para eu doar, né? Sim. Também, tem isso. Porque o próprio livro já é uma ferramenta de ajuda. Sim. Então, há muitas pessoas que não têm o hábito de leitura, eu me preocupei em fazer uma leitura mais fácil, não tão técnica, para a pessoa ter a sensação de conclusão do livro. Então, tudo ali, a pessoa que ela quer, eu deixo o e-mail da minha equipe, ela vai colocar na triagem a pessoa e vai explicar como que funciona o curso técnico para a gente pagar. Então, à medida que vai tendo lucro, o meu próprio financeiro aciona, convoca as pessoas e vamos fazendo. E isso é um projeto de transformação. Sim, porque muita gente, às vezes, não, o que eu faço, o que eu não faço? É uma profissão. Né? É uma profissão. Sim, e né? que muda vidas. Eu tenho tenho certeza absoluta. Muito. E a gente voltando a falar da questão do vendedor, né? E meu pai é da construção civil, conheço vários corretores de imóveis, e alguns que viraram corretores mais velhos falavam, pô, virei corretor agora, os caras perguntam com o que eu trabalho. Você vê? Sou corretor de imóveis, cara. Porque é uma profissão que tem um custo técnico, a barreira de entrada não é tão simples assim. Sim. Fotógrafo, o cara compra uma máquina... E vai. E ele fala que ele é fotógrafo, mesmo não sendo. Mas se ele não aprender, ele não perdura. Sim, não perdura. E é a mesma coisa de qualquer outra profissão. Sim. Né? E o que você falou, conheço muitas pessoas com a vida transformada pela corretagem imobiliária. Com certeza. Meu time, eu tenho muitas pessoas, mas muitas pessoas, que num padrão normal de CLT nunca teriam o patrimônio que tem. E quando você vê lá no meu livro, na contracapa, eu coloquei todas as minhas certificações, porque eles pedem, né, o diploma e tal para colocar. E aí a Melissa, que é a organizadora gramatical minha, falou, manda só 2, 3, que tá bom, se você mandar 10 não vai caber. E aí eu mandei Harvard, mandei PUC, Mackenzie, FGV e eu sou corretora. E se eu soubesse antes sobre esses altos ganhos, seria antes isso daí. Então, quantas pessoas criam preconceitos de coisas que elas não sabem. E a mudança de vida de um autônomo que vende apartamento é grande. E eu posso te falar. Eu posso te falar. Enorme. Eu tenho muitas pessoas que ganham milhões, realmente. Eu tenho certeza. E o meu título, quando fala assim, mãe Sofia, profissão de milhões. Falei, eu posso falar de milhões. Eu conquistei meu primeiro milhão com 23 anos. Então, começa por aí, porque o negócio aqui, né? Virginiana, você sabe, né? É assim, assim, assim. Então, isso é muito importante. Se eu tô falando para você que dá para você ganhar dinheiro assim, é porque dá. Dá. Precisa ser bem gerenciada. Sim. Ser bem tutorada. Sim. Formada. Sim, ter vontade. E você não para. Porque não é o gênio
que vai ter o sucesso, é o imparável. Se você não parar, se você decidir não parar, você vai chegar lá. Você pode cair, você pode levantar, você pode ralar o joelho, você vai se consertar, mas você vai chegar lá. Tem uma parábola, não sei se a história é verdadeira, eu falo que é uma parábola, do cara de 75 anos na academia forte, né? E aí o jovem pergunta pra ele, cara, como que você ficou com esse físico? Aí ele respondeu, eu nunca... O que você fez? Ele nunca parei. Porque a vida é construção. A vida é isso, é uma construção. E falando de mudanças, o que Sofia está planejando para o futuro? Aí você tá falando com a verdadeira pessoa, assim, que sonha, planeja, põe metas, datas, hora pra tudo. E vou. Muita coisa. Tem algo novo, assim, que você esteja bolando? Eu sei que você tem muitos projetos. Muitos projetos. Mas tem coisas que podem, outras não, são confidenciais e tal. Mas o que você tem aí de coisa nova que você acha que vai... Olha, o que eu posso falar é do meu lançamento do livro em inglês. Maravilhoso. Né? O meu livro em português já está nos 3 continentes. Legal. Já está nas livrarias de lá, em português. Então, em inglês, eu lanço em julho. Legal. E junto eu vou contar uma surpresa, eu conto para você em primeira mão. Fantástico. Que vai ser fantástico. 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 Oh. E de planejamento, aqui a gente vai... Se meu time que está ouvindo, assistindo, vai falar assim, ih, essa pergunta custa bilhões, porque essa daí, quando a gente acha que superou, chamo no Zoom, falo, pessoal, Vamos e eu lá. já começo, já ponho a ata, já ponho quando começa, quanto tempo, custo, e quando a gente desenvolve, quando a gente coloca no ar. Objetivo, persistência... Sim. É imparável, eu adoro isso, né? Sim. Sofia, para a gente terminar, dá um recado para as pessoas que querem ter a vida transformada, pode ser através daquilo que elas gostam de fazer. O que você acha que você pode deixar aí de mensagem para as pessoas que querem mudar de vida? Olha, né? Acho que muita gente quer mudar de vida. Eu vou falar uma coisa para você de um compilado do que a gente conversou aqui. Você pode achar que você não tem condição nenhuma. Porque a gente sempre é autocrítico com a gente. E a gente aperta tanto que não tá bom para nós mesmos, que às vezes a gente acredita numa verdade que a gente nos conta que não é verdade. Então, o que eu quero deixar de recado para você é bem clichê, mas é sobre Thomas Edison. Né? A luz aqui, ó, foi esse cara. E quando chegaram para ele, falaram assim, 10 mil vezes? Você imagina você fazer um negócio 10 mil vezes e protocolar lá? Ele falou, não, eu só achei 10 mil formas que não funcionam. E ele não foi o gênio. Muitas pessoas mais gênio que ele conseguiria ter feito se não tivesse parado. Então, o meu recado para você é, não pare. Pode estar dando errado, mas para dar certo tem que dar errado. Você só não pode parar. Quantas pessoas param e não sabem o que daria? Parou, você não sabe. Então, não para. Você só vai ficar bom se você fizer muito. Ó, meu primeiro blog foi horrível. Teve, acho que, 5 leitores. Hoje, o meu blog... a mãe, o pai e você mesmo, né? Que você entrava lá e contava. Lembra aqueles blogspot? Era eu entrava e tal. Mas em um ano, eu já tinha 100. Hoje, depois de anos, o meu site, eu tenho aí por dia 100 mil impressões de leitura. Maravilhoso. Mas não é igual a minha escrita de 15 anos atrás. Você evoluiu. Eu evoluí porque eu me permiti errar, eu me permiti melhorar. Se eu paro e não faço, eu não vou conseguir. Então, o meu primeiro arroz, quando eu me casei, não era bom. Mas hoje é. Então, eu vou fazer 19 anos de casada. Tudo na vida requer que você faça um planejamento e constância. E muitas pessoas não querem isso. Então, entenda, para você ficar bom, você precisa de bons profissionais, tá aqui a sua agência. Você pega esse norte e você vai fazendo. Até dar certo. Você vai tropeçar, vai ter coisa que não vai ficar muito legal. Se permita isso. Se permita. Uma pessoa que inova é uma pessoa que faz as coisas diferentes, corriqueiras. Exatamente. Então, não pare. Porque quando você menos esperar, você fala assim, uau, tive uma ideia. Quando alguém fala isso pra mim, tive uma ideia, eu falo, para tudo, adoro. É a palavra que eu mais... Vamos desenvolver. Eu falo pro pessoal sempre, né, que o melhor vendedor é o que mais aguenta ouvir não. Sim. Sem perder o brilho. Sim. Né? Porque o que é você ter o sim sendo... É você quebrar muitos nãos. É isso. O melhor vendedor, ele ouviu mais não. Então, não desista. Não desista. Você não precisa ser um gênio. Você só precisa não desistir.
Porque você vai chegar onde ninguém chega. Pode ter Minha certeza querida. disso. Muito, muito obrigada. A gente poderia ficar Muito aqui 20 sucesso. horas que eu ia adorar. Obrigada, muito Obrigado a sucesso. você. E para você que está iniciando aí, você é a pessoa indicada. Porque eu vou falar, o olhar com alma não é todo mundo que tem, não. Obrigado. Isso faz toda a diferença. Obrigado, de verdade. Obrigada, Rô, de coração. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por terem assistido mais esse podcast com a Sofia. Incrível a conversa. Aguardem novos episódios em breve. Beijo e boa noite para vocês.